Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso. Já peço que se inscreva no canal, deixe seu gostei, ative o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado, compartilhe os nossos vídeos, e vamos para mais um fato. Hoje vou revelar para vocês como o filme Titanic de James Cameron se distanciou dos fatos reais do naufrágio. Ficou curioso? Então vem comigo que eu te explico tudinho. O aclamado filme de James Cameron, Titanic, mistura ficção e história real, ao narrar um romance épico entre Jack e Rose, personagens fictícios, durante o trágico naufrágio do Titanic. A trama emocionante, que retrata a luta pela sobrevivência e as divisões sociais da época, é ambientada no luxuoso navio, recriado com detalhes impressionantes. Com efeitos visuais revolucionários, uma trilha sonora marcante e performances memoráveis, o filme se tornou um fenômeno cultural, conquistando 11 Oscars e cativando plateias ao redor do mundo. O Titanic é uma celebração do amor e um tributo a uma das maiores tragédias marítimas da história. Em 1997, estreava Titanic, um filme que se tornaria um dos maiores clássicos do cinema mundial. Dirigido por Cameron, conhecido por franquias como Avatar e O Exterminador do Futuro, o longa conta a história de um romance épico entre Jack e Rose, que se encontram a bordo do famoso navio Titanic durante sua viagem inaugural. O Titanic é uma obra-prima, que deixou um legado eterno na cultura pop. Como explica a sinopse do longa, Jack, Leonardo DiCaprio, um artista pobre, e a jovem rica, Rose Bucare, Kate Winslet, se conhecem e se apaixonam na fatídica jornada do Titanic. Embora esteja noiva do arrogante herdeiro de uma siderúrgica, a jovem desafia sua família e amigos em busca do verdadeiro amor. Vencedor de 11 das 14 indicações ao Oscar de 1998. O filme se eternizou como uma das principais produções audiovisuais do fim do século XX, sendo lembrado até hoje. E parte de toda essa qualidade não se deve apenas à história de amor narrada, mas também pelo fato de que o palco da história, o navio Titanic, é inspirado em um navio real que naufragou na madrugada entre 14 e 15 de abril de 1912. No entanto, mesmo que seja baseado em uma história real, e um dos maiores méritos do filme tenha sido a recriação do navio para as filmagens, James se deu algumas licenças poéticas para que o filme pudesse ser melhor contado, como o próprio romance entre Jack e Rose, permitindo-lhe divergir um pouco dos fatos. Confira a seguir 4 erros históricos em Titanic, de James Cameron. Número 1. Quebra do navio. Perto do final do filme, no derradeiro e tão aguardado momento em que o navio afunda, é possível assistir a um grande espetáculo dramático do audiovisual. Enquanto uma extremidade da embarcação começa a afundar, a outra vai subindo, de forma que fica praticamente na vertical, antes de se partir ao meio e finalmente afundar. Porém, Cameron foi muito criterioso com tudo que se relaciona a esse filme e evento histórico, realizando diversos testes a fim de comprovar o que aconteceu naquele fatídico naufrágio. Com eles, o diretor acabou descobrindo que, na verdade, o navio só estava inclinado a 23 graus para fora da água quando se partiu ao meio, em vez dos 90 graus vistos na obra. Porém, não se pode negar que a versão apresentada pelo filme é muito mais impressionante e dramática. Número 2. O ato de desespero. Uma das cenas mais polêmicas do filme é quando, já em meio ao caos do naufrágio iminente, o primeiro oficial William Murdoch atira em 2 passageiros, enquanto tentava manter a ordem entre os demais enquanto era carregado um dos últimos botes salva-vidas. Como se não bastasse isso, se sentindo culpado por ter matado 2 pessoas, o homem ainda aponta a arma para si e dispara, tirando a própria vida. Porém, na realidade, isso pode ter acontecido de maneira bastante diferente. Cameron conseguiu, para a produção, algumas testemunhas oculares de que tiros foram disparados durante o carregamento dos botes, mas os relatos variam sobre se os disparos foram para o alto, em advertência, ou se atingiu 1 ou 2 pessoas. Além disso, somente um passageiro menciona diretamente o nome de William Murdoch, sendo esta uma história em que ele teria dado 2 disparos para cima. Existem também relatos de outro oficial que teria atirado em si durante o naufrágio, mas nada que indique que este poderia ser Murdoch. No fim, o arrependimento de James Cameron no longa foi ter colocado o personagem de Murdoch para matar 2 pessoas e em seguida cometido suicídio, manchando a reputação do verdadeiro marinheiro.
até porque ele é amplamente considerado um herói, que carregou botes repetidamente, sendo responsável por salvar vidas naquela madrugada. Número 3. Passageiros trancados. Em Titanic, uma cena marcante e perturbadora retrata passageiros da terceira classe, em sua maioria migrantes pobres em busca de oportunidades nos Estados Unidos, trancados abaixo do convés por portões, impedidos de alcançar os botes salva-vidas. Jack e Rose aparecem como heróis ao libertá-los. No entanto, embora o filme sugere que eles foram intencionalmente trancados, a realidade foi um pouco diferente. Durante o naufrágio, os passageiros da terceira classe enfrentaram dificuldades para acessar os botes. Mas isso se deve mais à localização distante de seus alojamentos e à falta de orientação clara durante o caos, e não necessariamente a portões trancados. A cena, apesar de dramatizada, ressalta as desigualdades sociais e a tragédia humana que marcou o desastre do Titanic. Segundo as leis de imigração dos Estados Unidos na época, como informado pelo site Screen Ruentes, os imigrantes realmente tinham de ser separados, para poderem passar por exames de saúde e processamento em Ellis Island. Infelizmente, nenhum bote salva-vidas havia sido deixado para eles, mas os portões teriam, na realidade, sido abertos logo depois que os barcos começaram a ser baixados. Número 4. Joseph Bruce Eastman. Outro personagem bastante relevante no filme de James Cameron, que é inspirado em uma pessoa real, é o empresário Joseph Bruce Eastman, presidente da White Star Line, empresa responsável pela construção do Titanic. No longa, ele é retratado principalmente como uma espécie de vilão, sendo que impressionava o navio a navegar mais rápido e se esgueirando em um bote salva-vidas antes da hora. Por ter fugido do Titanic com vida, Eastman foi considerado um covarde pela mídia da época, mas pode ser que essa reputação não seja assim tão merecida. Isso porque uma investigação britânica descobriu que ele inclusive estava ajudando outros passageiros a embarcarem nos botes, antes de subir no último disponível. Parte da mancha na reputação de Eastman se deve ao magnata dos jornais William Randolph Hearst, que teve uma briga com o empresário anos antes, e fez uma campanha no jornal criticando o homem, condenando-o pela morte de inúmeras pessoas. O empresário da White Star Line, porém, nunca se recuperou desses boatos. E foi sempre retratado como um grande vilão nas produções que apresentam a história do naufrágio do Titanic, até hoje.